como a gente diz, tá bom? Ó, eu não vou conseguir ficar lendo o chat, porque tem um monte de gente que coloca nome, então eu vou pedir para a moça que está me acompanhando, se alguém fizer uma pergunta, qualquer coisa, tá bom? Para que daí a Bia olhe o chat, e daí qualquer coisa, tá bom? Vai me perguntar. Vou compartilhar e vocês falam se tá ok. Vou fechar meu vídeo, só vou deixar meu áudio aberto, tá bom? Para melhorar na transmissão. Se eu começar a tossir, gente, vocês não assustem, porque vocês acreditam que com a máscara eu criei uma bronquite alérgica? Ó, chegou? Chegou, se alguém puder me responder. Chegou. Sim. Ó, e eu vou começar. Se vocês verem que que o áudio não tá bom, vocês me avisam, tá bom?
Eu queria que pelo menos 2 pessoas falassem sobre o curta que assistiu. O que sentiu? O que te deixou, o que te chamou a atenção? O que mexeu em você? Só 2. Não precisa falar todo mundo, não precisa falar as 90 pessoas que estão aqui, não, tá bom? Se eu for falar, eu vou ficar até meia-noite falando. Mas o que eu achei, assim, eu fiquei triste, eu acho, por causa da música e de todo o acontecimento ali, né? De como nós vivemos num mundo engessado, num mundo só de trabalho ou só de fazer tudo certinho, tem que cumprir horário, tem que cumprir o que foi pedido, né? E eles vão perdendo até a cor e aí, no final, né, é a alegria que é reencontrada, né, e eles até voltam a ficar coloridos, né, assim, de uma maneira rápida foi isso, sabe, já, assim, me remete a esse engessamento de tudo, que a gente vai deixando também as coisas de lado, as coisas também importantes, alegres, as coisas boas da vida de lado, em detrimento de trabalho e de estudo. Isso mesmo. Focou num, a gente tem deixado de viver certas coisas, né? E a pandemia veio mostrar que é que a gente às vezes esquece disso, né? Que a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. E aí o que eu tenho deixado nesse mundo que eu ando, que eu vivo, qual importância eu tenho nesse mundo, né? Tenho deixado alguma marca, tenho vivido aquilo, o que eu tenho dado mais importância, né? E às vezes a gente fica sem cor mesmo, né? A gente fica sem cor, às vezes está na escola, é tanta cobrança, isso você está falando, né? A gente vive, às vezes, momentos e aí, quando a gente pensa na gente, aí a gente pensando nas nossas crianças, né? Que será que a gente está fazendo com elas? Como é que tem sido o nosso ensino? Como é que tem sido a nossa vivência? Como é que tem sido o nosso relacionamento? Como é que a gente tem acolhido eles nesse momento que tem sido tão difícil para nós e para todos, né? Como é que a gente vai fazer da nossa sala de aula um espaço melhor? Como é que a gente vai fazer depois da nossa sala, da nossa escola, um espaço melhor? Como é que a gente vai fazer da nossa cidade já uma cidade melhor? E aí são pequenas ações que vão sendo se alargando que nem uma pedrinha que cai, né, na água e vai se expandindo. Além da Gláucia, mais alguém, por favor? Você quer falar, Michelle? Você quer falar, Angélica? Você quer falar, Francineia? Não? Aline, você quer falar, Aline? Lô, você é demais, te amo.
Ai, seja bem-vinda, querida. Você é demais. Gente, essa Lore, ela é linda demais. Eu quero falar, posso falar rapidinho? Sim, essa mensagem, né, nos toca, a gente já assistiu várias vezes. Hoje, o que me veio no coração é que a gente pode contaminar as pessoas de maneira positiva e negativa. Né? E como é lindo poder contaminar as outras pessoas. Eu acho que nós somos luzes, nós devemos iluminar, né? Tem hora que a nossa chama está apagadinha, mas jamais deixá-la apagar. Né? Então eu vejo isso, que a gente pode multiplicar os nossos sentimentos e procurar ser positivo na vida das pessoas que nos cercam. Para mim é a mensagem hoje. Lore, obrigada, amor. Imagina, Beijo. outro. Eu peço É, licença, Lore, às 19 eu vou ter que sair, porque eu vou fazer live da Univesp, tá bom? tá bom, fica à vontade. Beijo. Beijo. Obrigada. Imagina, um prazer estar aqui com vocês. E isso que a Aline falou, né? Tem um texto, eu não sei se vocês conhecem, talvez muitos, claro, que vão conhecer, diz assim: cometas, pessoas cometas ou estrelas. Cometas passam, né? Passam, de repente, não deixam luz nem nada. E a estrela, ela fica, ela brilha, e depois que ela desaparece, o brilho dela continua. E aí a pergunta é, analisando esse curta, eu e você, somos cometas ou somos estrelas? Que quando a gente partir aqui, ainda a nossa luz vai brilhar, ou as pessoas vão falar assim, graças a Deus que esse trem foi embora, não aguentava mais. Então a gente tem que começar a refletir. Eu quis trazer isso porque muitas vezes, talvez o que eu vou trazer aqui para falar, tem gente que não concorda com o que eu vou trazer aqui. Mas eu vou falar um pouquinho da prática no uso da contação de história. E quando a gente fala no contar história, né? Quem de vocês aqui tinha um avô que contava história e uma avó que contava história? Alguém? Ah lá, Angélica, conta para nós agora. Ai, com certeza. Abre seu áudio, conta aí quem é que contava história para você. Minha avó, Ai, músicos de Bremen. ai, Bremen. aham. Foi a primeira história que eu ouvi, mas eu gravei tanto aquilo, eu e meus primos na cama dela de manhã, e ela contando história para gente. E ela era uma pessoa, assim, ela foi pouco tempo na escola, que era o pai que pagava o professor para ir dar aula para ela e os irmãos, né? E não dá nem para falar que era seriado, era uma aula só. E ela sabia aquela história, ela contou assim, cada vez que eu pego o livro, eu vejo a minha avó na frente. Ah, me remete assim, aquele dia, naquela cama, eu e meus primos, e tem outras, mas aquela foi, acho que, uma história que me marcou muito. Angélica, você tem noção o que ela fez? Nossa, eu amo! Você tem noção do que ela fez? Ela fez muito. Ela contou história. Você traz ela na memória afetiva. Ó, seu áudio fechou. Angélica, abre ele de novo, por favor. Seu áudio fechou, abre ele de novo. Isso. Vai. Eu nem acredito se ela tinha esse livro para ler na época, ou se essa história já vinha passando de professor ou de família, porque a família da minha avó paterna era muito culta. E era assim, uma coisa assim que às vezes eu lembro de coisas dela que eu falo assim, meu Deus, ela sabia assim, discutir política. Imagine só, eu já estou com alguns anos, e eu me lembro de lances assim, ela junto com a família, ela discutindo política. Então eu vejo assim, as outras da família tinham, assim, mas aquela minha avó é assim, a minha heroína, Ai. né? E ela tinha umas coisas muito lindas. Ela, eu me lembro dela lendo muito pouco, mas eu não sei de onde que ela tirava aquilo.
Você sabia, Angélica, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? De onde que ela tirava isso? Sabe, Sim. porque isso que você está contando, Angélica, isso é tão gostoso, isso ficou tão marcado, e a gente vê nos seus olhos e na sua expressão que você fala com amor, você fala com carinho. Abre seu áudio, você fechou de novo. Se você quiser, você fala com. Saudade delas. É, Eu sinto saudade do cheiro dela. olha, você tem noção o que que ela trouxe para você? Ela trouxe tudo isso e com certeza ela virou referência na sua vida. Muito. E durante a sua vida, aquilo que você foi fazendo, você está até emocionada. Eu até estou emocionada em te ouvir, né? É, é isso que a gente tem que deixar nas nossas crianças. Vocês sabiam? De querer um pouco mais. Desse jeito que a Angélica contou da avó dela, a gente tem aquela professora que conta história, aquela professora que ensina, que a gente tem saudade, que a gente quer voltar para a escola, que a gente quer estar junto. E aí eu me pergunto muito por que que hoje as nossas crianças não querem ir para a escola? Por que que as nossas crianças têm tanta evasão? O que que mexe com tudo isso? Nós não vamos resolver problema de política e de tudo, não. Mas eu estou trazendo porque eu quero pontuar num lado que é muito gostoso, que é essa memória afetiva e que a gente pode aprender muitas coisas de forma gostosa. E aí eu vou compartilhar agora os slides, Angélica, porque vai ter coisas que você vai ver que você vai falar assim, nossa, eu não sabia que era assim, e era assim da minha avó, era assim, né? E para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo meu mestrado, e o meu mestrado é em cima da linha de contação de história. E aí, sabe o que, que eu fui pesquisar? Como é que a gente ensina matemática contando história? É muito louco, porque eu estou apanhando muito. Porque quando a gente fala, gente, quando a gente fala em contação de história, a gente imagina o quê? Contar histórias para alfabetizar, não é assim? Mas o primeiro passo, a contação de história, não é para alfabetizar. É para fazer isso que você falou, Angélica. Mexe com sua imaginação. Sente o cheiro. Tem que sentir o cheiro. Tem que sentir o sabor. Mesmo que não comeu e mesmo que não sentiu. Então, Sim. quando você faz isso, vai para a imaginação. E quando vai para a imaginação e quando vai para a atenção, tem coisa melhor? Como é que nós vamos aprender se a gente não presta atenção? Com certeza tem gente aqui que está mexendo no celular, que não está prestando atenção em mim, está desviando o foco em algumas situações. Por quê? Porque esse não é o lugar mais especial para a gente estar, mas é o que a gente tem no momento. Pode falar, Júnia. A Júnia Ah, levantou. desculpa, foi sem querer. Ah, mas pode falar, viu, Júnior? Esteja à vontade, pode apertar, tá bom? Tá bom. Vou compartilhar. E quando chegar, vocês me avisam se chegou. Eu vou fazer tela inteira. Aí eu não criei ainda essa habilidade de jogar a tela inteira e ficar no cantinho vendo, viu? Já me ensinaram, mas tem coisa ainda que eu tô meio devagar nessas coisas. Então, quando eu for querer ver vocês, eu vou parar de compartilhar, porque eu gosto de ver alguns rostos. Eu me sinto, parece que falar só na tela, eu gosto de gente, né? Então, fica melhor. Vou pôr tela inteira, aí vocês me avisam se vocês tá chegando com vocês. Chegou? Chegou. Agora eu vou abrir tela inteira, tá? Eu fiquei pensando no título, gente. Nossa, eu fiquei pensando muito no título quando a Aline me pediu. Tem tantas coisas que a gente pode falar no título, e aí eu fiz bem resumidamente. É muito importante contar histórias. E não tinha como melhor ser a Angélica falar nesse momento o quanto é importante contar histórias. E aí eu já passei aquecendo. E aí eu perguntei especificamente porque quando a gente vai falar em contação de história, a contação de história veio antes da escrita, antes das coisas ficarem registradas. E aí eu até coloco, né, quem nunca teve um tio, uma avó que contava histórias, causos, inventava personagens. E vocês viram que a Angélica falou assim, gente, eu lembro da minha avó. Eu sinto saudade, eu sinto cheiro, né? Porque é claro que se eu perguntasse aqui, tem muitas pessoas, né? E nós não vamos conseguir, senão eu não vou conseguir falar e não vou
ficar dentro do tempo, né? E quando chegar perto, vocês vão me corrigindo. E aí, quando a gente ouve alguém contando história, ou contar um caso. Quer ver quando a gente chega na escola e alguém fala assim, gente, vocês estão sabendo o que aconteceu com a Aline? O que aconteceu com a Aline? Nossa, maior bafão. Tuf, faz assim, ó. Todo mundo na sala querendo saber, nem vai pegar as crianças porque quer saber o que Ô, Lori, aconteceu. Oi. posso falar? Pode. Ó, eu não vou ver, vocês vão me interrompendo, tá? Pode falar. Você está falando, né, da importância. Eu sempre gostei muito de ler para os meus alunos, né? Uhum. E até pego todos os dias, eu faço questão da leitura e faço sempre no começo da aula. E esses dias eu peguei alguns livros novos e eu comecei a cheirar, né? Assim, abre o livro e cheira. As crianças, nossa, tia, você está cheirando? Eu falei assim, olha, não tem coisa mais gostosa do que cheirar um livro novo. E assim, no começo eu via que eles tinham um pouquinho assim, mas vai ler de novo, mas vai ler de novo. E agora que teve, né, o nosso retorno presencial, né, 100% obrigatório, então voltou o menininho. Daí ele falou assim, você quer fazer a gente dormir? Daí 2 alunos meus viraram para ele e falou assim, olha, essa hora é a mais legal da escola. Olha lá. Daí eu falei assim, nossa, acho que eu fiz, né? Porque eu gosto disso, eu gosto de ler, né? Sim. E assim, às vezes eu deixo eles falarem no finalzinho ou interromper. Então, assim, eu falei, eu acho que eu coloquei uma sementinha, né? Porque assim, eles esperam esse momento, né? Então, assim, como ele, né, retornou só depois, não estava ainda com a rotina, né? Então, assim, 2, né, falaram, eu falei assim, nossa, sabe quando você dá aquela assim, eu fiz certo. Isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho, tá bom? Eu não vou conseguir falar tudo porque é muito amplo, é muita coisa. Eu fiz um recorte, tá, de algumas coisas. E aí, quando a gente vai para esse lado da contação de história, com certeza, vocês podem ver como isso aguçou na Angélica. Eu estou pegando na Angélica para a gente ter um ponto de referência para a gente estar conversando. Olha como ela imaginou. Se a gente perguntar para ela, Angélica, você conseguiu imaginar os personagens da forma como ela contava? Só responde, sim ou não? Sim, todos. O que você Até fica... a cor do galo. Eu acho ótimo, eu me dileci. Até a cor do quê? Do galo. Olha, gente, faz muito tempo que ela parou de contar para você? Bem, eu tenho 60 anos, calcule só. Vocês têm noção do que a Angélica é prova viva do que eu estou falando, né? Mexeu aguçou sua imaginação? Sabe o que é? Eu morava em sítio, né? Uhum. Então, os músicos, os animais, era a vida nossa. Eu levantava, eu ia tratar de galinha. Então, para mim, estava falando de coisas do concreto. Isso mesmo. Aí eu imaginava como é que pode. O galo ainda cantava, mas o burro tocar o violino, essas coisas. Aí, né? Uma coisa assim. Eu ia e olhava também, então é uma coisa que chamou muito a atenção. Como é que um burro vai tocar, né? Cachorro. Então, tudo. Coisas que, para criança, nossa, aquilo é uma fantasia. Eu fervia a cabeça. Exato. Fervia a cabeça. Olha que legal a sua expressão. É isso mesmo. Quando a gente conta a história, ferve a cabeça. Ferve esses neurônios. E isso auxilia na aprendizagem da criança. Vocês não têm noção da qualidade dessa imaginação e dessa atenção para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. E aí a gente pergunta assim, que o conto encanta? A gente não tem dúvida. A Angélica acabou de comprovar. Mas ele encanta por que será? E aí, se a gente vai para os estudos, né? Eu não trouxe muitos, só trouxe alguns, né? Alguns eu levo para a minha vida prática, né? Tenho eles como livro de cabeceiras, porque estudo em cima disso que eu pego muito. Aí o Bruno fala assim,
é um psicólogo infantil e ele é autor do livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, porque nós temos hoje na área da psicologia muita gente usando a contação de história e usando instrumentos para alinhar os comportamentos de algumas crianças. E aí ele coloca que por conter em sua história elementos simbólicos, isso que a Angélica falou, que o burla tocava e que não sei quem mais, e que os animais ficavam tocando, o que eles fazem? Eles criam uma ponte com o inconsciente, integrando os conteúdos e proporcionando à criança o conforto e o consolo em termos emocionais. Os contos fazem rir e chorar. Eu estava um dia contando a história na escola do Patinho Feio. E nós tínhamos uma criança na sala de aula adotada. E sofreu muito, né? A tia adotou, a mãe usuária, passou uma situação muito difícil. E aí nós fizemos os contos de fada porque ele mexe muito com as emoções mesmo. E aí quando eu fui contar a história do Patinho Feio, aquela menininha, quando tinha os caçadores, que aqueles caçadores estavam matando, que ia vir, que estava com medo que ia matar o Patinho Feio, e daí quando eu fui, dei ênfase, e aí ela ficou em pé, e ela levantou, e ela colocou as mãozinhas assim, e aí falei que não tinha acontecido, ela falou assim, ai, que bom. E aí no final da história ela chorou. Eu falei, por que você chorou? Aí ela falou assim, parece que eu sou um patinho feio. E aí, se a gente vai olhar o autor do Patinho Feio, eu não vou falar, mas vocês vão investigar por que ele escreveu a história do Patinho Feio. Tem a ver com a realidade da vida dele. E aí, quando a gente pega o Ítalo Calvino, ele fala que os contos são narrados e o prazer, a forma como eles são narrados, a forma que a gente conta, a forma, Angélica, que sua avó contou, deixou uma memória afetiva, ficou tão forte que você traz ela até os dias de hoje. E aí, quando a gente pega a Cléo Bussato, né? A Bussato, ela fala que o conto de tradição oral, que os nossos avós, que os nossos tios, que os nossos ancestrais lá do passado contavam, seja mito, seja fada, seja lenda, seja um conto de ensinamento. Por quê? Porque ele encanta por alimentar o nosso imaginário, de dar brilho ao nosso mundo interior. Quando a gente trabalha com isso, ele mexe com as nossas emoções. Por que é que a gente assiste um filme até o final? Por que a gente assiste uma novela até o final? E por que tem novelas que tanto nos encanta? Porque a gente quer ver o clima, que a gente quer ver o que acontece. E tem muitas coisas que a gente se identifica no dia a dia dessas contagens. Então, quando a gente narra, escolhe histórias e conta, muitas vezes a gente olha, a criança se identifica nesse mundo. Então, não é qualquer história que eu tenho que pegar, não é qualquer história que eu vou contar, não é qualquer história. Envolve, parece que assim, ó, o professor chega na escola, pega aquele, fala assim, hoje eu vou ler o livro, já sei, vou lá na estante e pego um livro. Aí você está matando a leitura e a imaginação da criança. Não é por aí, mas não é isso que eu vou falar hoje. E aí a gente pegando, ao narrar um conto, se concede à pessoa que ouve, à criança que ouve, a possibilidade de criar o seu cenário. Angélica conseguia ver a cor do galo, a música, as cores, e através dele a pessoa constrói a sua própria história. Se a gente pedir para a Angélica narrar a história que a avó dela contou, ela vai contar a história juntando a imaginação e as coisas que ela criou. E isso traz significativo para a criança. Quando a gente leva ela para esse mundo da imaginação, a gente desenvolve nela as competências de aprendizagem e a gente desenvolve nela a atenção e a concentração que tanto a gente precisa, que hoje, quando você chega na sala de aula, você tem que fazer assim, gente, cheguei. Gente, eu vou parar de gritar, gente, cheguei. Né? Ó, bate na mesa. Oh, pessoal! Aí o professor sai da sala de aula sem voz de tanto que ele gritou. Alguma coisa não está certa, não é? E aí, quando a gente vai olhar a contação de história, ela está ligada direta à construção do imaginário
E o uso dessa ferramenta proporciona, introduz o quê? Ajuda a desenvolver a linguagem oral e a escrita, permite ao ouvinte passar pela atividade de escutar e recontar, o gosto pela leitura, ampliação do vocabulário, o contato com a cultura, ter esse senso crítico. Nossa, Angélica, sua avó falava até de política? Questionava? Hoje, nós não temos, nossas crianças não sabem nem opinar do texto que elas leem. Elas não sabem nem falar o que elas leram. Tem alguma coisa errada, não tem? Nossa, sua avó nem sabia ler direito, mas era muito culta. Eu quero que a gente prenda a nossa atenção e a gente comece a refletir sobre a nossa forma de agir junto quando eu faço isso, como é que é a nossa prática em sala de aula. E aí contar história é uma arte milenar. E ela vem de geração em geração, pois desde que o ser humano aprendeu o mecanismo de falar, as histórias são usadas como uma ferramenta de unir, de confraternização, de troca, de saber. Porque quando vocês vão lá na escola, vocês não ficam de boca fechada. Tem aquele que fala mais, tem aquele que fala menos, tem aquele que conta a vida dele toda, tem aquele que não abre a boca, né? Então nós temos assim é com a criança. Às vezes a gente na sala, os professores têm que fazer também levantar a mão, né? Porque de tanto que a gente quer falar. Agora imagina na sala de aula, é do mesmo jeito. E aí quando a gente olha lá no passado, os povos orientais, eles tinham o conto oral, para além do entretenimento, eles tinham nele conhecimento, valores, e eles usavam os contos para cura de doenças. Como é que eles faziam isso? Eles usavam isso como remédio. Então, digamos, a Angélica não está bem. Angélica, eu vou te usar a noite toda, tá? Você me desculpa, mas eu vou usar você como minha referência. Eles usavam como remédio. Então, por exemplo, a Angélica, vou pegar, não era assim que funcionava, só para a gente entender. A Angélica estava com muita dor de cabeça. Mas a dor de cabeça da Angélica vem porque mexeu com a emoção dela. Ela recebeu uma notícia que o carro. Aconteceu uma coisa que o carro dela bateu, sei lá. Uma coisa assim, não me veio agora outra coisa mais importante. E aí, o que eles faziam? A pessoa ia lá, ela ouvia uma história, ela refletia sobre essa emoção do fato de acontecido, e aí ela trabalhava o emocional dela. Olha que interessante, né? E aí ela meditava sobre isso para que parasse a dor de cabeça dela. Nós, ultimamente, qualquer coisa que acontece, que a gente tem uma dor em alguma coisa, a gente já vai para o remédio. A gente não para, a gente não examina, a gente não reflete, a gente não observa por que isso acontece. Vocês já viram como a gente é mecânico? É que nem aquela curta que a gente viu. É tudo assim, é tudo certinho, é tudo assim, aquela pressão, aquelas coisas, a gente vive e aí a gente não tem tempo para nada e a gente não para refletir. E aí, quando a gente olha que a contação de história encanta, podendo ser ela um conto de fada, um mito, além do que eu coloquei, né? Tudo isso eu coloco forte de novo. Repito de novo isso que a Cléo Bussato falou, que ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. E aí não é só na escola, é lá na casa também. Porque a contação de história, ela surgiu bem antes da escrita. Como é que a gente sabe que existiu a Chapeuzinho Vermelho? Por que a gente sabe? Porque são histórias que elas foram contadas. Eu não vou entrar muito nessa parte histórica, que também tem, que em outro momento a gente pode até falar, né? Porque traz esse momento, mas eram fatos que eram falados, né, da realidade de um povo. E tem muitas histórias, contos de fada, histórias que a gente tem, que eles foram registrados, e hoje a gente tem nos dias atuais, porque nós tivemos pessoas que compilaram, foram ouvir da boca do povo, e muitos, Angélicas, a grande maioria dos grandes contadores orais eram analfabetos. Eles não sabiam ler nem escrever, mas eles tinham uma habilidade de contar, de que fazer tanta imaginação que a gente conseguia até ver a cor do galo. E aí a gente vem, continua,
E aí, sabe o que que a gente viu? Por um período, os contadores de histórias, eles se, é, pararam de existir por um bom tempo, e agora nós estamos retornando de novo os contadores de história. Hoje nós temos grandes contadores de história em grandes empresas. Nós temos contadores de histórias ganhando muito dinheiro. Nós temos artistas que vai para a área de contação de história porque ganha dinheiro. Então, nós temos gente aí, hoje nós temos as grandes empresas que pegam storytelling, que os contadores, eles vão para a empresa porque eles investem. Eles são os grandes inventores e que trabalham junto com as empresas, né? Às vezes as pessoas falam, você não vai para esse mundo? Eu falei, não, eu vou para a educação, mesmo ganhando pouco, mas eu gosto daquilo que eu faço, né? E aí, quando a gente olha, né, acabei de falar, né, no século XXI, né, ela vem aí como uma ferramenta pedagógica, uma prática pedagógica, dentro da educação. E aí a gente esbarra numa coisa, se eu perguntar para vocês, na área de pedagogia, né, no curso que vocês fizeram, vocês tiveram uma disciplina que falava da contação de história? Falava da importância da literatura, mas da contação de história em si não. E aí, se eu for falar para vocês que eu fui fazer curso para me especializar em áreas de contação de história, eu fui fazer na área de arte, na área de teatro, na área artística, não na área pedagógica. E isso é um pouco triste, né? Porque isso é tão importante e a gente não tem isso ainda. Nós temos hoje algumas pós-graduações, né, que fazem nesse sentido, cursos, né, que eu já participei e que a gente tem. O contador, quem é esse contador? Se a gente for olhar o contador, tá tudo bem até aqui, gente? Olha que eu falo demais, hein? Tudo ok? Sim, me sinaliza. Sim, não, talvez sim. Sim, sim. Ah, tá bom. Sim. Ótimo. O termo contador, lá na sua forma vernácula, quer dizer narrador. É alguém que narra. O que ele usa para narrar? Ele administra a palavra. Qual que é a função dele? É falar para o público que está assistindo ele, dar asas à imaginação para esse público por meio da oralidade. E aí, quando a gente olha, contar história é diferente de ler livro, tá bom? Quero que vocês. Hoje nós vamos falar da contação. Ler livro é muito importante, mas contar história. Como é que eu vou contar história para os pequenininhos? Se eles nem sabem ler, não vou contar? Eu tenho que contar. Eu tenho que contar todos os dias. Ai, não consigo contar assim desse jeito todos os dias. Mas eu vou fazer, eu vou escolher os livros e eu vou ler de uma forma que vai dar entonação e que vai ficar gostoso e que meu aluno vai querer ver o que tem dentro desse livro. Nem que seja imagem, nem que ele tenha contato com as letras. Só para ele ver. Nós temos que criar esse gosto nele. Porque hoje em dia os livros ficam nas caixas. Os livros ficam nas estantes e demora uma eternidade. Quando os livros ainda vão ser pegos, ainda fala assim, cuidado que não pode rasgar. Claro que não é para rasgar. Mas eles têm que se manter, eles têm que ser tocados, eles têm que ser vivenciados no dia a dia. E é através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir, outras regras. É saber história, aprender filosofia, direito, política, matemática, aprender tantas coisas sem saber que tudo isso tem nome e cara de aula. Às vezes a gente dá umas aulas tão maçantes, né? Às vezes a gente faz assim, ó. Nunca esqueço que uma vez eu participei de uma palestra, o professor falou assim, que ele uma vez foi dar aula, aí ele deu uma mega aula. Nossa, ele preparou uma aula fantástica. Ele chegou, ele preparou, ele deu uma aula show. As crianças não entenderam nada. Quando a gente avalia todo o processo de avaliação, a gente não tem que se olhar se a criança aprendeu. A gente tem que olhar que ela aprendeu. Mas a minha forma de ensinar e as ferramentas que eu uso vão de acordo? São fáceis? O que eu uso para que eu ensine esses conteúdos que estão aí? A criança consegue se apropriar? Isso faz parte? Fica fácil para ela? Ou isso vira uma coisa maçante?
Eu não vou responder isso para vocês, mas é para a gente refletir, é a gente começar a imaginar e a gente começar a mexer com o nosso jeito de ensinar. Você consegue imaginar a sua vida sem história? Deleta. Vamos pegar o mouse e vamos deletar agora da sua vida. Até o que você viveu agora. Deleta tudo. Tira tudo. Tem coisa que a gente tem vontade de deletar. Até pessoas a gente tem vontade de deletar. Mas a nossa vida é uma história. O que você é hoje faz parte da sua história. Todas as pessoas que conviveram com você até o presente momento fazem parte da sua história. Sejam boas e sejam ruins. As pessoas que conviveram e não foram boas também foram úteis na sua vida, porque elas também te ensinaram coisas. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai mudando a nossa forma de ver e de escolhas da nossa vida. A gente não tem como deletar as histórias da nossa vida. Porque as histórias, gente, estão por todos os lados. Se você tem 30 alunos na sua sala, você tem 30 histórias. E essas 30 histórias vêm com mochilas nas costas. O que, que vem dentro dessas mochilas? Briga de pais, pais presos, criança maltratada, criança com deficiência, criança que o pai e a mãe não dão limite. Aquela mochila que vem nas costas dela, os cadernos, que dá vontade, que às vezes você tem vontade de rasgar, às vezes você só tem um aluno que você fala, eu queria que todos fossem igualzinho a ele, porque ele entra, ele senta, ele fica quieto, ele fica bonitinho, ele tira o caderno, ele tem uma letra maravilhosa. Eu já seria ferrada na escola, porque a minha letra nunca foi maravilhosa. Para eu ser professora, eu tive que fazer muita caligrafia, porque eu tinha muita dificuldade. Eu era muito esperta, muito inteligente. Era assim. Mas para a escrita, eu tinha que treinar caligrafia eternamente. Eu lembro dos cadernos eternos de caligrafia. E até hoje ela não é 100%. Mas quando eu vou escrever alguma coisa, eu tomo bastante cuidado para elas ficar bonitinhas. Em muitos sentidos, podemos dizer que a nossa vida é uma história. E a história das outras pessoas também fazem parte das nossas vidas. A criança faz parte da sua vida, da sua história, da sua vida. Todas que passaram. E você faz parte da vida, da história dela. Ou você deixou marcas boas, ou você deixou histórias, marcas não muito boas que ela gostaria de não lembrar. E que talvez ela gostaria de deletar. Eu fico me questionando muito. Eu quando saio, quando eu olho, eu falo, nossa, errei de novo. Pisei na bola, Loura. E aí eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Aprendi isso no dia a dia, porque a gente tem que pedir desculpa quando a gente faz errado. Não importa se a gente às vezes eu exagero e a gente tem que pedir desculpa naquilo que a gente exagera. Talvez você esteja me crucificando, mas eu aprendi muita coisa na minha vida com meu filho com deficiência. A esperar, a ser diferente, a olhar um mundo diferente, a olhar para o lado, olhar para cima, a dar valor nas coisas simples da vida. O que é importante nessa vida? Eu tenho uma professora que quando eu fui para o mestrado e eu tinha um projeto, e aí eu tinha a questão da contação de história, e ela era professora de matemática. E aí ela falou assim, Lori, por que você não vai para a área da matemática? A gente não tem nada quase na área de contação de história. Eu amo. E eu gravava história para ela na pandemia, né? E a Covid levou ela. Quando a Covid levou, toda vez que eu falo dela, eu me emociono. E a minha pesquisa, eu me dediquei muito. Ela foi enterrada em Jaú. Eu fui para Jaú no velório dela. Desculpa. E eu queria que ela tivesse orgulho de tudo isso.
E ela era uma grande lutadora para que as crianças com dificuldade de aprendizagem aprendessem matemática. Porque a matemática, ela fala que é um jeito muito... As pessoas colocam a matemática como uma coisa horrível. E ela falava, a matemática não é isso. Quando a gente alfabetiza uma criança, a matemática e o português, elas vêm juntas, elas não vêm separadas. Porque quando você fala assim, escreve seu primeiro nome, se ela não souber o que é o primeiro, ela não vai escrever. Aí a gente acha que a gente tem que alfabetizar a criança, saber ler e escrever, para depois ela escrever, para ela aprender matemática. E não é. Andam juntos. Desculpa a minha emoção, tá, gente? É que quando eu falo dela é muito forte. Ela foi muito importante. Ela foi muito importante na minha vida, porque eu já conhecia ela antes, né? Antes de eu entrar no mestrado. E ela foi muito importante para minha filha, que esse ano se forma em matemática na Unesp. E ela foi uma referência para minha filha, né? Foi uma, além de ser professora, ela era uma grande mãezona. E ela foi um modelo de pessoa que muitas vezes eu falava assim, numa simplicidade, gente. A roupa que ela usava era tão simples, mas ela tem um conhecimento, né? A Eline e o Eduardo conheceram, né? Uma pessoa ímpar. E eu tive o privilégio. E a Covid levou ela com 48 anos. Então, uma história pode ter uma importância tão grande a ponto de mudar uma vida. E quando eu vi aquela menininha chorando do patinho feio, com certeza ela se identificou muito com ele. E a partir de então, a gente fez todo o trabalho diferenciado que precisava, né? Uma história organiza o modo como entendemos o mundo, dá um significado para uma experiência e pode nos guiar a diversas situações. Contar histórias. Quando uma criança escuta uma história, ela constrói na sua mente as cenas, os personagens. E aí, quando ela desenvolve isso, ela vai no mais profundo da sua concentração. E a partir daí ela começa a criar. Ela cria, ela desenvolve atenção. E eu vou falar para vocês hoje, nós temos que ensinar as nossas crianças a ter a atenção concentrada. Porque se a gente não desenvolver isso, você não vai ensinar bolufas nenhuma, conteúdo nenhum. Se seus alunos não tiverem atentos, concentrados, não vão aprender o que você vai ensinar. E aí a história faz ela fantasiar, e aí ela vai desenvolver habilidades necessárias para o seu desenvolvimento cognitivo. E isso não sou eu que estou falando. Isso que eu estou trazendo são estudos comprovados, já aplicados e desenvolvidos. Ouvir história é tão prazeroso que a Angélica tem uma memória afetiva, que ela tem tanta necessidade, que ela sente tanta saudade. É tão prazeroso que desperta o interesse das pessoas de todas as idades, gente. Seja bebê, seja crianças. E hoje eu tenho contado, ultimamente não, né? Mas eu tenho ido nos asilos a contar histórias, sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas contam histórias, elas vão desenvolvendo de novo a parte da questão cognitiva que tem tido esquecimento. E a gente tem estudos que têm apresentado, né? Tem um estudo recente que eles desenvolveram a questão da contação de história para os idosos contarem histórias. E como isso ajudou no desenvolvimento cognitivo? Se os adultos adoram ouvir uma história, um bom causo, por que os velhinhos ficam sentados na praça? Porque eles ficam contando causo do passado, causos de coisas que aconteceram. Imagina a criança que tem ainda a imaginação aguçada. E ela, imagina o que ela não vai imaginar, que é muito mais intenso. Então, imagina o quanto que a contação de história é importante. E aí, quando a gente vai para a leitura, né? Quando essa imaginação, ela vai desenvolver, quando a gente conta a história, vai desenvolver o gosto pela leitura. E aí a gente sabe que muitas crianças só começam a ter o hábito de ler
E ela tem somente o primeiro contato com a literatura quando ela chega na escola. E muitas delas no ensino fundamental, porque hoje, ainda bem que hoje nós temos as crianças da educação infantil. A educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, o ensino médio, a faculdade tem que contar a história. E a partir daí, o que acontece? Nós temos uma dificuldade muito grande porque não foi ensinado para a gente a questão da importância da literatura infantil e da importância da contação de história. Porque quando eu vou contar a história, eu tenho um jeito de contar a história. Eu tenho alguns elementos que vai me ajudar a desenvolver para que a história fique mais interessante. E aí, além disso, quando nós vamos contar a história, eu tenho que cuidar o nível de desenvolvimento da minha criança. Eu não posso pegar qualquer livro que tem na estante. Eu tenho que cuidar o livro que eu vou escolher, que eu vou contar e que eu vou narrar, que tenha condições que o meu público que vai ouvir tenha condições de entender aquilo que eu estou contando. Então, nós, professores, temos uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento, em desenvolver o hábito pela leitura. Gente, pessoa analfabeta, pessoa que não sabe ler, tem um estudo que eles fizeram no Rio de Janeiro com pessoas que não sabiam ler. Eles mapearam o cérebro, fizeram imagem. E aí, quando eles desenvolveram, eles começaram a ler e se tornaram pessoas alfabetizadas, fizeram outra imagem. Gente, vocês não têm noção a imagem que desenvolveu, como mudou a imagem do cérebro da pessoa que era alfabetizada. E quando eles compararam aquela imagem branca que aparecia no cérebro deles, era pequenininha, e quando eles desenvolveram a alfabetização, ela ampliou, se é para ver a emoção que eles tiveram de ver que o cérebro deles tinha a imagem, aquela imagem branca tinha aumentado, a felicidade, e como eles falavam como era importante eles saberem ler. Gente, a pessoa que sabe ler, ela não está no mundo, ela não está incluído nessa sociedade. Nós só vamos ter uma sociedade justa realmente quando nós tivermos as pessoas sabendo ler, sabendo interpretar. Ela pega um negócio, ela pega a bula, ela sabe ler, ela sabe fazer as coisas. Hoje eu fiquei muito preocupada. Teve um casal de velhinho lá na fila do banco. Eu fui no banco pegar um valor lá que eu precisava e tinha uma moça atendendo. Gente, eles não sabiam ler o que estava no cartão. E a menina não teve paciência de fazer o papel que ela tinha que fazer. Eu contei até 10, porque daí a gerente apareceu, porque senão eu ia intervir. Porque aquilo acabou comigo. Eles não estavam tendo aquela postura porque eles queriam. É porque eles não sabiam ler e eles não tinham aquele conhecimento. E atrás tinha um rapaz que estava vindo que ele era do sítio, ele estava sujão, e aí ele falou assim, moço, eu ganhei um dinheiro no banco, mas eu não sei como mexer nisso. Parece utopia, né? Mas é na nossa realidade que eles vivem. E essas nossas crianças, se você olhar para o lado para o outro, tem um monte de crianças que não sabem ler, que não sabem matemática. E quando você vai olhar, as crianças, elas saem do ensino médio, nem vou falar do jeito que eles saem, mas vocês sabem do jeito que eles saem. Muitas crianças não sabem ler, não sabem escrever e não sabem interpretar. E quando a gente olha na contação de história, as palavras que são faladas pelo contador, é como se elas fossem desenhadas no ar. Não é, Angélica? Você conseguia imaginar tudo. Aqueles animais tocando. Você conseguia até imaginar até o som, né? Você conseguia, Angélica? Sim, essa foto dá para ver o galo e o burrinho saindo. Tudo aí, acho que ficou. Deve estar aí, né? É bem assim, É gente. bem isso. Não é? É isso, é saindo, né? Narrado. E aí eles vão interpretando os desenhos. E aí eles vão entrando nesse mundo mágico. E aí você se tornava autora do texto. É engraçado? Deixa eu colocar mais uma, já que Pode. Essa semana eu estava lendo um livrinho, nem lembro mais, para criança, e o animalzinho falava. E teve um aluninho que falou, tia,
cachorro não fala. Eu falei assim, os da história falam. Todos eles falam. Fica imaginando como é que eles se conversam. Você acha que um cachorrinho não conversa com o outro, o porquinho não conversa com outro porquinho? Então, eles falam. Ai, que linda. É bem isso, Angélica, eles falam na nossa imaginação. Eu lembro que eu morava no sítio também, Angélica, quando eu era pequena, eu morava no sítio. Aí, na janela, assim, da minha casa, tinha uma árvore escura que tinha um queimado, e ela tinha uns galhos, assim, parecia galho de bruxa, né? Aí, quando eu olhava para ela, ela movimentava. E quando eu ia dormir, ia escurecendo, eu fechava a janela perto, porque eu tinha medo que ela entrasse pela minha janela do meu quarto. Imagina que a árvore queimada ela ia entrar na minha casa. Eu sempre tive muita imaginação, mas porque eu tinha um pai. Quem contava muita história era meu pai. Meu pai tinha uma gaveta no guarda-roupa que ele tinha uns livrinhos, tinha um urso, gente, um urso. E ele não deixava pegar os livros porque ele acho que tinha medo que a gente ia estragar, rasgar, né? E eu não sabia ler. E ele pegava aquele livro, ele contava no fogão a lenha, contava aquelas histórias. E um dia eu ia escondida, mas eu tinha um medo de abrir aquela gaveta porque parecia que tinha ouro naquela gaveta. Eram só livros, né? E quando ele lia, eu falava assim: um dia ainda eu vou aprender a ler e eu vou ler todas essas histórias que tem nessa gaveta. Olha como é importante. Meu pai desenvolveu. O fato de eu contar a história tem a ver com meu pai. E a minha avó, que domingo à tarde ela contava as histórias, sabe o que ela contava? A minha bisa tinha vindo da Alemanha. Ela contava, ó, já estou contando uma parte da minha história, que eu ia contar só no final. A minha bisa veio de Alemanha dos navios e ela contava como é que era tudo em alemão. Ai, gente, eu me deliciava. Eu adorava ficar no domingo à tarde, lavar os pés da minha avó, porque ficava sujo, e eu que limpava a unha dela, e ela contava as histórias que tinham acontecido. E eu trago, Angélica, até hoje, o som da voz da minha avó e o cheiro da lenha queimada no fogão a lenha do meu pai. Hoje meu pai faleceu cedo. Ele morreu aos 43 anos em acidente de construção, né? E ele deixou a marca dele. Muito, porque ele não sabe o que ele desenvolveu e o quanto eu uso, né, no uso para o trabalho com as minhas crianças, com as crianças que eu trabalho com deficiência. E aí Sisto, né, um outro autor que eu uso, o que vale mais é sentir a liberdade de ser coautor da história narrada e poder receber a experiência viva e criada na imaginação. O cenário, as roupas, as caras dos personagens. E aí Machado e Matos representam 3 pilares para a formação do contador de histórias. O trabalho com a história. Quando a gente vai trabalhar a questão da contação de história, a gente tem que escolher a história. O conto. E aí a gente tem que estudar ele. Que palavras, a relação com a história da vida com o narrador. Quem foi aquele cara que escreveu esse livro? Por que esse autor escreveu desse jeito? E aí vem o processo criativo de ensaio, de elaboração da narração. Gente, hoje eu conto história, mas eu não contava desse jeito. Então, esses tempos teve uma professora, a professora Vera. Nós tivemos um projeto lá na Unesp, na época de férias. O Eduardo até participou lá, ele fez um trabalho lá também. E eu desenvolvi a oficina lá com uma outra professora, né, com a Eliana, nós fizemos um trabalho de contação de história. E aí ela se empolgou e quis ir lá contar a história. E daí ela falou assim, qual história que é mais fácil para eu cantar? Eu falei, ó, você tem que pegar uma história que os fatos sejam, assim, bem claros, porque você vai ter que memorizar isso na sua cabeça. E aí ela escolheu a história da Caixinha de Ouro. E eu falei, tá bom. Ela falou, você tem a história? Eu falei, tenho. Aí eu levei para ela. Eu falei, agora você vai treinar. E não tinha muitas crianças, gente, no dia que ela foi contar a história. Aí eu prestei uma roupa, ela vestiu a roupa. E daí ela começou a narrar a história. Gente, quando chegou numa parte, deu um branco nela. Ela teve que ir lá no livro, ainda bem que ela estava o livro. Ela foi no livro, pegou o livro e continuou. Daí, quando acabou, ela falou, Lori, eu nunca me dei um branco dando palestras para doutores. Mas me deu um branco contando história para essas crianças. Eu nunca imaginava que contar história. Ela falou, Lori, te juro, eu fui lá, peguei o livro e dei uma lida.
Esse é segredo meu e de vocês, viu, gente? Se vocês contarem para alguém, vocês vão ver, porque isso não pode contar para ninguém. Ela veio conversar comigo, mas eu estou compartilhando com vocês para mostrar para vocês que quando a gente pega uma história, a gente tem que memorizar essa história, quando a gente vai contar. Ler essa história, e vocês acham que isso é do dia para a noite? Eu pego a história, eu leio, eu estudo o narrador, quero ver, aí eu leio de novo, eu dou a minha pincelada junto, e depois eu conto no meu cérebro sozinho. Eu usava muito espelho para eu contar a história. Hoje eu faço muitas caretas, uso o meu corpo muito, mas a primeira coisa é memorizar, não é decorar. É você se apropriar desse texto como se você tivesse escrito aquela história, para você contar para a criança. E aí vem o treinamento, né? Aí eu estudo a voz, os gestos, né? A articulação do corpo. Tem vários elementos para ser usados. Hoje eu não vou apresentar isso para vocês, né? Se você quer usar música, o que você quer utilizar? Como é que você vai criar o cenário? Eu não estou falando que toda aula você vai fazer isso, mas se você puder criar isso em ambientes para você contar história, você levar uma caixa surpresa, levar alguma coisa quando você for contar história, sem você utilizar o livro, você só fala assim, olha, hoje eu vou contar esse livro, essa história desse livro. E sabe quem contou? Quem escreveu esse? Ou você começar a contar a história e não falar nada e só apresentar no final. Ou você falar, ó, essa história que eu contei, eu ouvi da minha avó. E sabia que essa história nem está registrada em livro nenhum, ou está registrada, ou minha avó conta. Isso é muito importante, né? E aí você vai ter o cuidado com sua apresentação. Nossa apresentação é muito importante. Quando a gente vai ler uma história para uma criança, a gente tem que cuidar para que a gente não tenha muitas bijuterias, muita coisa que chame a atenção da gente. Por quê? Porque tem coisas que vai para outro lado da atenção da criança, né? E a história, ela é muito importante. Eu tive uma vez que eu conto história para qualquer público, né? E aí uma escola me chamou, que eles fizeram uma... quando faz exposição, né? Antes da pandemia. Então, eles tinham um cantinho. Tinha o cantinho de vários cantinhos. E o meu cantinho era assim, era aberto, era no parque. E aí eles tinham ali um cantinho para quem quisesse ouvir história. Então, eu apareci, pus minha roupa e fui contar a história. E aí o público foi chegando. Chegou velhinho, chegaram pessoas idosas, chegaram crianças de tudo que é idade, e eu fui contando. E terminei a história, mas eu não vi quem era o público que chegava, quem saía, quem estava ali. Mas todos que chegaram, a grande maioria ficou, um e outro saiu. Aí quando acabou a história, uma senhora bateu nas minhas costas e falou assim, moça, tem uma senhora ali, uma senhora ela estava ouvindo você contar a história, mas aí o netinho, ela teve que dar uma atenção porque o netinho estava na outra oficina lá, e ela não ouviu o final da história. Tem como você contar o final da história para ela? Aí eu falei, claro que tem. E ela queria saber, e era de princesa e príncipe, né? E aí ela quis saber o final da história. Eu falei, ai, muito obrigada, senão eu ia embora e eu não ia ficar feliz. Então, quando a gente conta uma história, a gente quer saber o final da história. Né? É isso que a gente tem que fazer. Você pode até fazer a história. Eu já fiz isso. Contar a história, usar o livro e contar só até uma parte. E falar para as crianças, amanhã eu vou contar o resto. Você não terminar o resto. Você pode pegar um livro e você contar a história todinha, entendeu? Assim, segunda eu vou contar uma parte, na terça, na quarta, você termina na quinta para a criança. Aí ela fala assim, ai, professora, não acredito, você não vai contar o final, tá bom? Então, ó, olhe sua apresentação, chegue com não fala assim, ai, gente, agora eu vou ler uma história, tá bom? Todo mundo quietinho aí, vamos prestar atenção. Faça com que todo mundo olhe para você. E aí seja criativo. Coloque alguma coisa na cabeça, coloque alguma coisa no corpo, pendura um pano, pegue uma vareta, qualquer coisa que você usar que tenha relação com a história, a criança já vai prestar atenção. Na apresentação da arte do narrador, a palavra e a voz é o Pessoal, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Dá licença, porque vai me dar tosse aqui. Tá tudo bem até aqui, gente? Por favor, me dá um sim, um ok. Sim. Então tá bom. Quando a gente vai contar a história,
a gente tem que cuidar tudo que a gente usa. A voz, né? A voz é nossa, é o nosso, nossa, coisa mais importante que tem. E aí a gente tem, né, o nosso gesto, o cenário, a música, né? As coisas que eu já falei antes aqui para vocês. E qual é o segredo para se contar uma história? Primeira coisa, você tem que gostar. Goste do que você está é, passando. Então, quando você vai escolher uma história, escolha uma história que você goste. Não escolha história que você não gosta de ler, só porque você achou interessante. Quando você vai escolher uma história, quando você lê, você gostou. Porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente conta de verdade, né? Quando você fala assim, gente, lá em Jaú tem uma choperia. Nossa, da hora. E aí o povo fala, verdade. Uhum. Entendeu? Então, quando é das coisas que você gosta, quando a gente fala das coisas que você gosta, a gente atrai, né? A pessoa fica curiosa. Fique evitando adaptações que fujam da realidade do texto. Não explique demais conta a história de forma sucinta, né? Lembre-se que história é o ponto de encontro e, ao mesmo tempo, o ponto de partida. Então, se você quer ter o moral da história, valorize o moral da história. Discuta, interaja, valorize as ideias, as ações das crianças. Quando você termina de contar, eu não deixo eles interagir no meio. Eu não deixo, eu não converso no meio da história, porque eu tenho um pouco de dificuldade, me perco, para depois dar continuidade. Então, ó, conte a história e você fale no final, dá começo, meio e fim, acabe a história, né? Uma coisa que eu uso bastante para eles interagirem é que durante a história eu faço perguntas, mas não deixo eles responderem, perguntas simples. O cachorro latiu, mas ele latiu tão forte. Como é que ele latiu forte? Latiu foi, uau! E aí eu continuo a história, né? Então eu deixo eles participarem, mas aí a gente tem que ter essa habilidade para que quando eles interagem, eles não fujam e eles não atrapalhem a nossa história. Porque a gente fala, professora, eu vi o cachorro latindo. Aí você para. Ah, e como é que era o cachorro? Vixe, já perdeu o fio da meada. Esquece, tá bom? Então, quando você vai contar a história, dá pausa. Essa mistério, suspense. E aí, vibre com o final ou com um novo início, né? Porque às vezes a história ela tem um novo início, né? Para você continuar a história. A contação de história no contexto escolar, ele é um dos recursos que nós, professores... Eu queria que alguém lesse isso para mim. Lê para mim alguém essa parte aí, que está compartilhado, fazendo favor. Alguém? Por favor, alguém lê esse slide. Sendo assim, a contação de história no contexto escolar é um dos recursos que o professor possui para fazer com que seus alunos submerjam no mundo da leitura. E quando isso acontece, poderão experienciar novos saberes, pois as experiências vividas e sentidas pelo leitor não se encerram ao final da história, mas continuam na imaginação. Quem leu para mim? A Gláucia. Gláucia, obrigada, Gláucia. De nada. Você concorda com o que você leu, Gláucia? É isso mesmo? Será? Sim, com certeza, né? Com certeza, né? Então, eu queria deixar assim muito para vocês. Eu não trouxe aqui assim as estratégias, as formas. Vocês são muito criativos. O professor é um ser humano muito criativo. Mas eu queria trazer para vocês a importância que essa contação de história tem para todas as disciplinas, principalmente para a aprendizagem da criança. Não é nem para alfabetizar, não é nem para... É para tudo. A importância que essa contação de história, seja professor do fundamental, seja professor do ensino médio, seja professor da educação infantil, seja professor de EJA, conte histórias. Conheça seu público. Invista nessa prática que você vai ver quantas coisas maravilhosas você vai ter. E o quanto você vai aquecer as emoções e os corações. Porque, ó, quando a gente faz aprendizagem, tem que bater no peito. Porque a história vem, ó, para a imaginação, mas ela vai também para a emoção. Então, aprendizagem é quando ela vai para o nosso cérebro, mas ela vai também para as nossas emoções.
E aí acontece a nossa aprendizagem. E a história, ela faz muito isso com a gente. A importância. Alguém outro, ou senão a Glauce mesmo? Leia para mim a próxima. Eu tô A importância. Posso ler? Pode. A importância de investir na literatura na infância. Desculpa. A importância de investir na literatura na infância é de fundamental importância para o amadurecimento e desenvolvimento do homem do futuro próximo. Este terá percepção aguçada e, com a criatividade, desenvolverá suas características diferencial na prática profissional. Terá reconhecimento e segurança em sua evolução profissional, social e familiar. O mais importante disso tudo é que será um multiplicador da prática da leitura e de contar histórias nas gerações futuras. Quem leu? A Fran. Fran, obrigada, Fran. Imagina. Você viu como é importante, Fran? Não é só para agora. A contação de história foi tão importante que a Angélica mostrou o quanto isso é importante. Gente, isso é importante. Por isso que a gente tem que desligar um pouco o celular dessas crianças. Nós temos que Sim. ensinar esses pais a lerem em casa, né, Fran? A gente tem que ensinar. Nós temos que mostrar para os pais o quanto isso é importante, o quanto eles têm que fazer em casa, o quanto que é importante eles desligar um pouco a tela da televisão, né? Hoje, quem educa essas crianças, quem traz essas crianças, eles só sabem mexer no celular. Eles não sabem abrir um livro, eles não sabem ler, eles não sabem interpretar. E eles querem tudo pronto. Verdade. Tudo pronto. Não questiona mais. Se não está do jeito... Por que eles têm tanta dificuldade na escola? Porque eles querem tudo pronto, eles não querem mais escrever, eles não querem fazer mais nada. Por quê? Porque apertou o botão, sai o café. Apertou o botão, sai leite. Apertou o botão, não sei o quê. Na escola apertou, o professor não faz assim e põe dentro da cabeça, né? É verdade. Infelizmente, se a gente não incentivar, essas crianças não terão, né? Essa memória, essa lembrança gostosa que a Angélica contou, né? E Exatamente. o quanto isso é importante na vida da gente, né? Demais, Fran, demais, demais, demais. E na pandemia, quem tinha esse afetivo que trouxe, quando a gente voltou no presencial em Bauru, a gente trabalhou muito a questão da contação de história. E aí a gente foi pegando histórias que acolhiam essas crianças. Por quê? Porque estavam com medo, sofrendo. Até a gente. Eu tenho uma professora que ela passou muita dificuldade na pandemia, emagreceu muito, ela virou neurótica. Virou neurótica, não quer que ninguém encoste. Parece que o vírus virou um bicho. Tá ali, parece um monstro. Por quê? Porque ela assistiu na televisão, isso incorporou. O vírus existe? Sim, eu não estou falando que ele não é perigoso. Ele é, mas ele Sim. não pode ser a ponto da gente querer tirar a nossa vida. É. Porque senão daqui a pouco nós vamos ter câncer e nós vamos nos matar. Não é esse o caminho. Nós temos que ter ciência e ter uma postura. E é isso que ele fala da questão da contação. É desenvolver o gosto. Por quê? Porque tem que ler tudo. Gente, tudo se lê. Você vai no mercado, você tem que ver validade. Você vai no negócio, você tem que ler. Esses dias, vou contar aqui, ó. Vou só encerrar aqui as minhas referências. E aí, se vocês quiserem, ó, esse é meu contato. Depois, esses slides vão ficar... vai ser disponibilizados para vocês, tá bom? Eu vou só interromper agora porque eu quero ver vocês, porque a gente agora vou ver vocês de frente. E aí tinha uma mulher, ela foi, eu tenho um projeto social, tem 18 anos que na verdade ele surgiu, meu projeto social, ele chama CESAP, né, Centro Social Amor Perfeito, porque quando eu cheguei em Bauru, a gente veio por causa do meu filho, questão da deficiência auditiva, e aí eu estava desempregada, não tinha, e eu comecei a contar história na rua. Então eu juntava as crianças e contava história. E aí começou a criar todas. Aí as crianças vinham. Eu comecei a contar, tinha 5, depois tinha 10, depois tinha 15, depois tinha 20, depois tinha 30 crianças. E aí os pais queriam saber quem era essa loura, porque eu juntava na rua e contava história, embaixo de uma árvore contava história. E aí a gente ia brincar na rua, depois que eu contava história, a gente brincava de amarelinha, queima, pular corda, né? Aí não sei quem divulgou, e aí vieram e
A televisão, TVT veio, fez reportagem, né? Isso há muitos anos atrás. A Jornal da Cidade. E aí algumas empresas se interessaram pela gente, né? Quiseram saber. Aí hoje a gente tem uma empresa. E aí, nesse período agora de pandemia, eu passei de casa em casa para ver quais eram as crianças que estavam realmente passando fome, né? Necessidade. E aí, dentro dessas crianças que a gente atende, tinham 65 crianças que precisavam de um cuidado que era de comer, comida. Então, eu pensei, como é que nós vamos fazer? Então, nós fomos atrás da cesta básica, mas eu prontifiquei a cozinhar na minha casa, porque o projeto onde a gente tem é um lugar cedido. Ai, eu não sei se eu posso fazer um desafio. Eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês vão acolher, vocês vão aquecer os corações de umas crianças. Aline, eu não falei. Você pode até desmarcar isso, é uma coisa pessoal minha. É minha com vocês, tá bem? Não é com a Secretaria de Jaú, tá bom? Essa parte depois a gente corta do vídeo, tá bom? Aí eu fui fazer uma avaliação, né? Os voluntários. Eu vou falar para a questão da importância da alfabetização. E aí, o espaço que a gente tem cedido só tem um campo de futebol, e aí a gente tem um espaço para a gente brincar, onde eu conto história, trabalho de teatro, música e esporte com as crianças. E aí eu fui cozinhar na minha casa, todo sábado. Na minha cabeça, eu corri atrás de comida para 2 sábados, em abril. E eu consegui macarrão e salsicha. Então, consegui macarrão e salsicha para cozinhar 2 finais de semana para as crianças. Aí nós conseguimos marmitinha, tinha gente que arrumou marmitinha, ficou bonitinho, gente. Aí veio aquela fila de crianças, 11 horas eles iam pegar marmita. Gente, resumindo, eu recebi tanta ajuda que eu consegui fazer marmita até sábado retrasado. E eu parei, sabe por quê? Porque eles voltaram para a escola, eles têm comida na escola agora. E aí eu consegui que eles comessem. E aí teve gente, voluntários, que vieram ajudar. Se eu chorar, não importa, porque eu sou chorona, gente. E uma dessas mães, que o filho dela cresceu no projeto, ela veio me ajudar a cozinhar, fora outros. Então, todos voluntários. Gente, ninguém ganha nada no projeto. Todos os que trabalham são voluntários. Eu não ganho um tostão para trabalhar no projeto. Mas eu falo que eu acredito que quando a gente investir nas bases, nós vamos parar de subir os muros das nossas casas e investir naquilo que é importante e parar de investir em cadeias, mas nós temos que investir naquilo que é importante. E aí essa senhora falou assim, Lore, eu fui procurar emprego. Ai, que legal! Ela já trabalha como faxineira, mas ela queria trabalhar num lugar para ganhar mais. Ela falou assim, Lore do céu, eu quase desmaiei. Falei, por quê? Ela está me ajudando a cozinhar, né? Falei, por que você desmaiou? Quase desmaiou. Lore, eu não sei ler. Você já sabe. E eu prometi para ela que ano que vem ela vai aprender a ler, né? Daí ela falou, mas veio um anjo. Tinha uma moça. Eles me deram um formulário para eu preencher. Eu só sabia escrever meu primeiro nome. E eu tive tanta vergonha que eu tinha vontade de fazer um buraco naquele chão, me enterrar lá dentro e falar que eu não estava lá. Mas aí veio uma moça que estava tão mal vestida, sabia, assim? Eu falei, nossa, que menina que veio. Olha, ela tinha as consciências que ela tinha que ir na entrevista bem vestida, né? E a moça não estava muito bem vestida, veio de qualquer jeito. Aí, quando ela viu que... Ela falou assim, a moça viu que eu não sabia preencher. A moça falou assim, como é que você chama? Ela falou o nome. Você não consegue preencher? Ela falou, eu não sei ler e nem escrever. Aí a moça falou, espera, eu vou preencher o meu rapidinho e aí eu te ajudo a preencher. Aí as duas ficaram por último, lógico, né? Que elas tinham que preencher, a outra tinha que ajudar. Aí o nome dela, ela escrevia, a moça copiava. Olha, gente, a moça escreveu o que ela tinha que escrever naquele formulário, e tinha coisas que aí o nome dela completo ela conseguiu, a cidade ela conseguiu, e as outras que precisava mais coisas ela não conseguia, da moça preencheu. E elas foram as últimas. Daí ela falou assim, vixe, pra moça, nós somos as últimas. Ela falou, as últimas sempre serão as primeiras. E aí ela falou assim, vai você agora. Só que era entrevista assim para faxineira, para um monte de coisa, para uma empresa aqui de Bauru. E aí a moça falou, ela foi, aí o cara que estava entrevistando falou assim, ela falou, Lore, eu escutei ele falando tudo. Você preencheu a folha da... O cara entrevistou a moça, mas o cara perguntou o que ela tinha feito com a mulher lá fora. E dela falou, e aí ele chamou ela junto para fazer entrevista com as duas juntas, gente.
E daí ela falou assim, ela preencheu minha ficha. O cara elogiou, e vocês acreditam que a moça não tinha o currículo dela não era tão bom quanto o outro, mas o jeito dela ter tratado outra moça, ela foi contratada. E daí ela falou pro moço, falou assim, essa moça que está aqui ó, é um anjo que Deus mandou na minha vida. Eu acredito em anjos. E eu vou chegar em casa e vou agradecer a Deus pelo anjo que ele mandou. E daí ele falou assim, então esse anjo vai trabalhar com a gente. E você também. Eu achei isso de uma fineza, né? É isso que a gente precisa, é ter esse olhar, esse carinho, essa atenção, né, Angélica? É ter esse cheiro, ter as crianças terem esse cheiro do professor. Eu não estou falando que nós vamos ser pai e mãe, nós temos que ser a nossa função de professor, né? A nossa função é ser professor. E aí eu queria pedir um favor para vocês, muito grande, Para mim? para todos. Não. Nós somos em 90 e quanto? 93. Eu queria muito no final do ano dar uma caixa de bombom para as crianças. Mas eu não queria dar qualquer caixa de bombom. Eu queria dar uma caixa de bombom Garoto ou Nestlé. E eu não sei se eu posso contar. Eu estava pensando hoje como eu consegui. Mas é um momento de acolher. Eu sei que vocês também fazem. Eu me emociono porque tá tudo muito difícil, gente. Não tá fácil para ninguém, né? Mas se vocês pudessem me ajudar, seria um sonho. Porque, sabe, e se vocês quiserem vir no dia, vocês até podem vir também, não tem problema. Mas eu queria, assim, no dia 18, já marquei, ó. Eu marquei a data e eu não tenho nada. Mas sabe o que eu tenho vontade de fazer? Eu vou, assim, muita vontade de fazer. No dia 18 de dezembro, é um sábado, chamar essas famílias todas. Eu já pedi uma empresa vai juntar a cesta básica. E aí eu queria dar assim, uma caixa de bombom para cada criança. Eu vou contar a história no dia, e eu vou contar a história do nascimento, né, do amor, do verdadeiro sentido do Natal. Tem uma autora que escreveu um livro, hoje ela já é falecida, né? Ó, o meu Pix é o meu número de telefone. Vou colocar aqui no chat. E se vocês olharem lá, ó, nos meus contatos, quando eles compartilharem, ó, vou pôr aqui no chat, aí vocês pegam. E aí eu queria, o que eu queria, assim, contar a história, dar isso de presente para as crianças. Aí se eu conseguir dar um panetone também, beleza, mas a caixa de bombom é um sonho, né? Mas eu não queria dar aqueles meninos, eu queria dar um de Nestlé, da Garoto, sabe? Que nem quando a gente come, porque tem criança que nunca comeu isso, entendeu? E aí dá, porque sabe quando você conta a história e dá e acolhe junto e dá isso de gostoso? Então, se eu pudesse contar com vocês, eu seria muito, muito, muito grata. Se vocês também quiserem comprar a caixa de bombom e deixar lá com a Aline em algum lugar, eu me preciso e vou para Jaú e busco essas caixas de bombom, não tem problema. Mas quem puder, assim, é o que eu estou lutando agora nesse momento, né, para colher. E ó, a Aline já colocou, é esse mesmo. Eu vou escrever meu nome, a Aline, se puder escrever comigo. Gente, a minha intenção é distribuir para 180 crianças, né, que são as 180 crianças que ficaram sem o atendimento, e tem muitas crianças, né, aí que estão, não é para fazer um milagre, mas é para acolher, né, e são crianças que têm uma necessidade, tá bom? Muito obrigado. Gente, só foi um prazer estar com vocês. Não vão embora, porque acho que vocês têm que fazer a presença. E eu estou aqui à disposição ainda, porque a gente tem um tempinho. Eu prometi que eu não ia usar todo o tempo, para vocês terem tempo de jantar. E estou à disposição para vocês fazerem perguntas para mim. E desculpe, viu, eu sou chorona demais, tá? É uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar bastante. Estou muito emotiva, né? Então, quando mexe, né, comigo, então, assim, isso me torna forte. E acho que a pandemia me deixou mais ainda, né? No momento que a gente está
vivendo aí, tá bom? E ó, obrigado por assim, poder contar com vocês de coração, tá bom? E aí eu vou fazer pela Aline, a Aline vai ser meu contato, qualquer coisa, tá bom? Mas de coração mesmo. E aí qualquer coisa eu tiro foto, a Aline, eu mando e a Aline revela e põe lá, mostra para vocês, né? Lori, você não tem foto fácil aí para Tenho, compartilhar, para eles conhecerem seu projeto? tenho. Peraí, eu Põe só vou para fechar minha... nós, fia. Ah, eu vou só fechar minha câmera um pouquinho, tá bom? Porque eu vou... Enquanto isso, vocês podem fazer pergunta para mim, tá bom? O meu Pix é o meu número de telefone, tá bom? Acho que a Aline já colocou, acho que a Aline vai pôr Vou de pôr novo. no WhatsApp delas. Isso, põe meu nome completo. Meu nome é esquisito, gente. Vocês só me chamar de Lore, viu? Porque meu pai inventou isso. Lori, Ele... nem eu sei seu nome completo. Ó, vou escrever aqui. Meu nome é... Ó, vou escrever, ó. No chat, ó. Loriniza. O professor Dariel falava Lowry pra você, né? Como que era? Falava mesmo. Lowry. Só ele que fala assim pra É, você. Loriniza, ó. É, o Knack é que veio da Alemanha, viu? Loriniza Knack da Costa, ó. Gente, eu não consigo ler tudo que vocês escreveram. Agora eu tô lendo. Nossa, eu vou chorar mais ainda se eu continuar. A Jamile quer falar, né? Vou por aqui. Fala, Jamile. Jamile? Cadê Jamile Cristina? Vai, Jamile. Ó, vou fechar para eu achar fotos aqui. Peraí, só um pouquinho. Pode falar. Alguém quer fazer pergunta? Ou Aline, se quer olhar, olhando no chat também, porque às vezes eu não li nada no chat. Se tem alguma coisa, às vezes tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Fazendo... Parabéns, foi ótimo ouvir você. Muito obrigada pela aula. Você é uma delicadeza em pessoa. Obrigada por compartilhar conosco. Deus te abençoe. Parabéns. Gratidão pelas palavras e parabéns por ser um ser tão iluminado. Deu para perceber que você é uma pessoa abençoada. Perfeito, foi ótimo ouvir. A leitura nos faz viajar realmente. Parabéns pelo seu gesto humano. Foi uma noite leve e agradável. Que legal, gente. Gostei dessa parte também. Que delícia ouvir você. Parabéns. E foi um prazer. Parabéns, parabéns. Aline, coloca depois no zap. Conte comigo. Isso aí. Gente, vocês não têm dúvidas? A gente ainda tem um tempinho. Ó, vou compartilhar. Vamos ver se eu tenho aqui mais atuais. Eu tenho um aqui. Foi legal a aula da Ori, assim, meio no final do ano, né, gente? Ó, vou compartilhar com vocês uma parte do meu projeto, ó. Vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês como eu comecei, tá bom? Vocês não vão acreditar como era. Rapidinho, só vou passar as fotos, tá bom? Ó. Eu não vou pôr a tela inteira, uma janela, eu vou pôr a tela inteira que fica melhor para vocês verem. Você quer parar de gravar, Aline? Se vocês querem parar de gravar, pode continuar gravando. Ó, vocês me falam se chegou. Chegou?